Bastião Coelho conosco. Boa tarde, desembargador. Boa tarde, me ouvem não? Ouvimos alto e bom som. Dessa vez deu certo, né, Júlio? O desembargador, primeiro, não sei se o senhor quer comentar sobre a ida ontem à Câmara Federal, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, dos comandantes do Exército, dos comandantes das 3 forças e do ministro da Defesa, e da fala que nós reproduzimos aqui na íntegra hoje, a fala inicial do deputado Marcel Van Hatten, onde se pergunta o seguinte: as Forças Armadas foram lá para pedir dinheiro, para aumentar, para dobrar o quinhão, o orçamento das Forças Armadas de 1,1% para 2% nos próximos, 10, 15 anos, no APEC. Foi para pedir dinheiro. E aí o deputado Marcelo Van Hatten disse assim: mas nós queremos saber da função das Forças Armadas, que hoje está sendo um braço armado do Alexandre de Moraes. E tudo que se vira e mexe no Brasil, que tem restrição às nossas liberdades, nós vamos ter um denominador comum, desembargador, que se chama Alexandre de Moraes. Boa tarde, Júlio. Boa tarde aos ouvintes, a Mariana, o Ricardo. Eu não peguei o nome do nosso amigo militar. Não, eu não sou militar, sou advogado. Cláudio Candiota, prazer, uma honra compartilhar aqui o programa com o senhor. Ô, Cláudio, eu achei que você falou dos meus amigos militares, né? Como a Mariana é filha de militar, eu achei que você era militar também, mas... Eu tenho bons amigos militares que são contra o que está acontecendo. Ele devolveu a honraria militar que era eu devolvi a comenda de Santos Dumont que eu ganhei em 1988 ou 9, agora nem lembro. Devolvi quando colocaram militantes na ANAC. Logo depois que houve aquele acidente trágico com o TAM, em 2007, e eles concederam medalhas, eu devolvi a que eu tinha. Foi o Zanazzi, né? O Zanazzi, e tinha um outro deputado que era diretor da ANAC, não entendia nada de aviação, tinha uma secretária do Zé Dirceu, que também recebeu a medalha, e eu acho que eram esses. Eu disse, bom, então a medalha não vale mais nada. Estou dando medalha para quem não fez nada pela aviação, então eu desvalorizo uma medalha, devolvi. Desembargador! Então, eu cumprimento todos que estão nos acompanhando, né? Eu não tive a oportunidade de acompanhar toda a sessão ontem, né? Eu vi a fala do Marcelo, o deputado Marcelo Van Hatten, do Rio Grande do Sul, e o Marcelo é uma liderança nacional inquestionável, né? É um moço brilhante, né? Eu penso que ele terá um grande futuro, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil, né? Então, a fala dele foi uma fala muito veemente, né? Espelhando o sentimento de muitas pessoas, e as respostas que eu vi do general comandante do Exército, eu me fixei em duas, né? Quando ele falou do general Dutra e quando ele falou das universidades, né? Eu até tive uma participação na segunda-feira com os amigos do Rio Grande do Norte, que são militares, o general Araújo Lima e o coronel e outros militares, e nós brincamos com essa questão de pintar meio fio, né? Que ficou um meme, né, para a população, né? Mas eu digo assim, sabe, Júlio, as Forças Armadas, elas são necessárias e indispensáveis para o país, isso indiscutivelmente. E deve cumprir a sua missão constitucional. Nós tivemos esses dias aí, o STF concluiu aquele julgamento, né, Jobim, do poder moderador, absolutamente necessário, porque a Constituição estabelece no artigo 142 os limites de atuação das Forças Armadas por convocação dos chefes dos 3 poderes. Ali está limitado. Fora de tudo isso, ocorre se for uma situação de convulsão social. Então, imagine que o nosso país pode correr para isso, né, a depender do desdobrar dos acontecimentos que nós tomamos conhecimento, se nenhum dos chefes de poderes a tomar a iniciativa, as Forças Armadas poderão tomar a iniciativa para apaziguar. Tecnicamente, vai-se dizer que é golpe, né? Olha, foi um golpe que perpetraram. Tecnicamente, mas aquele acordo do STF não tem muito significado, porque se houver uma necessidade efetiva de intervenção das Forças Armadas, o alto comando das forças não vai se reunir para dizer, olha, mas tem um acordo aqui do STF que proíbe nossa intervenção, né? Então, acho que essa questão das Forças Armadas perdeu muito prestígio com o fato do 8 de janeiro, perdeu muito prestígio. Não sei se eu adianto agora ou se nós voltamos para dialogar. Podemos ir adiante. Podemos falar sobre o 8 de janeiro. Então, Júlio, eu tive a oportunidade, naquela sustentação oral que fiz lá no Supremo Tribunal Federal, Só para lembrar, o outro corajoso, eu tenho dito aqui que tem 2 senadores que estão eleitos em 2026. O Marcelo Van Hatten, se o senhor quiser ser senador pelo Distrito Federal, o senhor está eleito. É verdade. A sua fala diante dos ministros todos dizendo assim que vocês são as pessoas mais odiadas do Brasil, aquilo também lavou a nossa alma, o desembargador. Foi a oportunidade que Deus me deu, né, Júlio? E nós não podemos fraquejar diante do adversário. Se Deus nos dá a oportunidade de confrontar o adversário, e naquele momento o Supremo continua adversário do povo brasileiro, e eu continuo confrontando. Todos os dias eu confronto, eu não tenho nenhum problema com isso. Né? Então, naquela sustentação oral, Deus me deu a oportunidade de nominar as pessoas. E os primeiros nominados foram os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica, que lançaram uma nota dia 8 de novembro, dizendo, olha, estar na frente dos quartéis é democrático, está tudo certo. Vocês conhecem essa nota, não é? Na sequência, nós tivemos o general Dutra,
que ele era o comandante militar do Planalto. Portanto, todas as forças militares, todos os quartéis subordinados ao comando militar do Planalto. Eu domino muito bem essa área, porque eu fui juiz da auditoria militar do Distrito Federal. Né? Então, conheço toda essa segurança aqui em Brasília. Então, o general Dutra, ele poderia, como comandante militar do Planalto, ter dito, olha, aqui não fica mais. Bom, mas aí o meu comandante do Exército lançou uma nota dizendo que é democrático. Então, caberia a ele, e eu vi o general Tomás, eu não quero entrar em assunto, eu opinar sobre o general Tomás, mas eu vi o general Tomás defendendo o general Dutra. Eu não defendo o general Dutra. Eu acho que ele é um dos grandes responsáveis, porque se ele não concordava, e se ali eram os loucos, como ele afirmou lá na Assembleia Legislativa do Distrito Federal, quando ele esteve muito à vontade, no Senado ele foi acuado, mas na Assembleia Legislativa ele ficou muito à vontade, disse, olha, até o presidente ligou, eu falei, presidente, todos vão ser presos, elogiou a inteligência do presidente e tudo mais. Então, se o general Dutra não concordava com aquelas pessoas ali, ele deveria ter feito um escrito, se ele conversou com o comandante, se ele tomou essa atitude. Agora, se ele ficou quietinho, cumprindo a nota, não pode agora posar de herói, não. Ele colocou aquelas pessoas todas para levar para um campo de concentração. Aquelas pessoas foram enganadas, como foram enganadas na Alemanha. Olha, vamos entrar aqui nos trens, que vocês vão para um lugar melhor, é para a morte. E ali colocaram nos ônibus, vão deixar vocês num lugar seguro. Então, ele na Assembleia Legislativa do DF, na Câmara Legislativa, ele veio com essa história ali, que eu não concordava, mas pergunte a ele. E eu estou perguntando aqui, o senhor fez um escrito para se resguardar ao comandante do Exército, dizendo, senhor comandante, eu, como comandante militar do Planalto, não concordo com essa situação. Vou adotar providências para retirar. Ou o que é que o senhor orienta? Não concordo. Então entrega o cargo. Mas não. É evidente que ele queria preservar, não sei se foi promovido ou não, estava à espera da quarta estrela. É isso? Então, o general Dutra, eu não faço nenhuma defesa dele, não. Eu acho que ele é um dos grandes responsáveis. Na sequência, vários, né? O ministro da Justiça, que agora é ministro do Supremo, ele assumiu o ministério antes de assumir. A partir do dia 1º de janeiro, não fica mais nenhuma pessoa. Ele tomou alguma providência? Não tomou. O ministro da Defesa atual, ele tomou alguma providência para tirar os acampamentos? Também não tomou, ao contrário. Ele deu declarações dizendo, olha, ali eles se dissolvem por eles mesmos, inclusive eu tenho parentes nos acampamentos. Então, houve toda uma cadeia de incentivo à permanência daquelas pessoas. Todos os sinais eram no sentido de que, olha, vocês estão autorizados a permanecer aqui, vai acontecer alguma coisa. Eu também confrontei naquela citação, e eu já vou parar para nós dialogarmos, o Ministério Público. Ora, se está acusando todo mundo agora, entendia que era ilegal, por que não fez o requerimento para desocupação? Por que a AGU não fez o requerimento no dia 1º de janeiro para desocupação? Por que o ministro Alexandre de Moraes, que tanto determina coisas absurdas e ilegais e arbitrárias, abusiva, é um juiz abusador do poder que foi investido, ele não foi investido para aquele poder, eu falo aqui e continuo falando. Você é contra o ministro? Não, eu sou contra a autoridade. E aquela autoridade ali tem que perder aquele cargo. E por justiça tem que ser preso pelo que já fez até agora. Isso aí eu falo com toda tranquilidade. Então houve uma série de concordância com a permanência das pessoas. Eu dei uma entrevista no dia 4 de janeiro para o Augusto Nunes, na Revista Oeste, eu falei, olha gente, essa hora de clamar, podem conferir, por Forças Armadas passou, acabou. As Forças Armadas poderiam ter tido uma interferência em dois momentos. Quando estavam naquela comissão do Tribunal Superior Eleitoral, porque eles estavam investidos de poderes com a GLO, podiam ter tido uma interferência, chegado eu quero aqui o código-fonte. Eles estavam respaldados, não fizeram. A segunda oportunidade seria se o presidente Bolsonaro tivesse editado uma GLO ou convocado o Estado de Defesa, enfim, os dispositivos constitucionais, até o dia 31 de dezembro. Não fez, acabou. Não tinha que mais falar de Forças Armadas. Se eu soubesse que ia ter aquela manifestação descendo, embora eu não sou líder de nada, eu teria ido ali dizendo, gente, pelo amor de Deus, vocês vão fazer o quê? No domingo, com prédios vazios? Vão fazer o quê? Então, todo esse conjunto nos leva a suspeitar que coisa muito grave aconteceu e que virá à tona. Nós vamos ter um momento para isso. Pois é. O senhor está defendendo o Felipe Martins, que está preso. Está preso assim, absurdamente. Não tem razão para estar preso o Felipe Martins. Inclusive, o que basou a determinação do Alexandre de Moraes para a prisão do Felipe Martins é que ele estaria fugindo para os Estados Unidos. E a declaração já das companhias aéreas que ele não viajou e que, pelo contrário, ele foi para o interior do Paraná. E não, mesmo assim, nada demove a caneta poderosa do Alexandre de Moraes para determinar a soltura do ex-assessor da presidência? O Felipe é um caso assim muito, muito emblemático, não é? Nós soltamos a procuração lá, os poderes, vou até conferir aqui, porque eu falei que foi dia 9, mas parece que foi dia 8, né? Eu conferi o protocolo aqui. Ô, doutor Edson, 8, né? Foi dia 8, nós juntamos o subestabelecimento e também o requerimento de vista dos autos e também uma audiência com o ministro Alexandre de Moraes. Muito bem, hoje nós estamos no dia 18.
E até agora já pedi, já reiterei, já fiz um requerimento, li o requerimento aqui no meu Instagram. Olha, hoje entrei com esse requerimento e absolutamente nada. Absolutamente nada. Eu tenho que ser leal, e aí eu vou dar informação, tenho que dar informação para vocês de primeira mão. Nós recebemos hoje a comunicação, né, doutor Edson? Hoje chegou, né? Chegou a comunicação que o doutor Edson Marques é o colega aqui. Vem cá, Edson, para o povo te conhecer aqui, que é o meu companheiro aqui das lutas. Boa tarde, tudo bem? Então, o doutor Edson recebeu hoje a comunicação que a nossa audiência foi negada. Mas o que esperar, o desembargador, de um tribunal que ele reescreve a Constituição? Ele diz que a Constituição é inconstitucional, já está pacificado, eles pacificam o entendimento que eles entendem, aliás, que ele entende, porque hoje sobrepuja sobre os demais ministros um único, e ele determina o que é certo e o que é errado. É o rei do trovão, rei do trovão e do relâmpago, né? O Cláudio Carioca. Olha, eu gosto tanto de lhe ouvir, desembargador, que a vontade que eu tenho de não falar nada e ficar ali ouvindo. Mas eu destaquei no bloco anterior uma palavra dita pelo Marcel, que foi a ruptura. Houve a ruptura. E, na minha opinião, houve a ruptura constitucional, porque democracia nunca houve. A Constituição de 88, na minha opinião, não sou especialista em Constituição, ela implantou o socialismo no Brasil. Por quê? Porque criou castas, tem 59 mil indivíduos, se ainda está nesse número, foram privilegiados, não tem Constituição nenhuma, não são todos iguais perante a lei, portanto, não são, né? Até os regimes de previdência são diferentes. Nos Estados Unidos, que eu acompanho muito de perto, os regimes são iguais. Quem quiser ganhar mais faz uma previdência privada e por aí vai. Então a Constituição implantou o socialismo e daí para cá só a esquerda governou, né? E uma sequência de escândalos, né, que só se interromperam ali no governo do presidente Bolsonaro. Mas o que eu quero dizer com isso? Que a responsabilidade pela ruptura constitucional e por tudo que está acontecendo é do Senado. E por que é do Senado? Porque eles adotaram algo que existe na Constituição americana, que é esta sabatina daqueles que são indicados para determinados cargos, como é o caso dos ministros do Supremo. Nos Estados Unidos, uma sabatina dura em média 60 dias, 70 dias, algo nesse sentido, nesse número, né? E aqui no Brasil, a sabatina de um ministro do Supremo dura uma tarde. Não se sabatina ninguém em uma tarde. Então a responsabilidade de tudo que está acontecendo, por tudo que está acontecendo, não é do ministro Alexandre de Moraes, nem daqueles que acompanham seus votos. É do Senado, que não cumpriu sua missão, não sabatinou nenhum deles, aprovou todo mundo. Então, assim, esses são os responsáveis. E eu espero que o eleitor... Aliás, outra aberração da Constituição é 3 senadores e 2 suplentes. Isso aí é outro absurdo, né? Agora, o que se espera é que na próxima eleição, que se espera também seja transparente, elejam corretamente os senadores. Pois é, o desembargador, eu tenho dito aqui, aproveitando esse gancho aí do Candiota, que nós temos uma chance de virar esse jogo. E é nas eleições de 2026, eu até marquei a data da virada, que é 1º de fevereiro de 2027, quando assumiu o novo Congresso, os novos senadores e novos deputados. Eu tenho a impressão, eu tenho dito aqui que, no mínimo, a direita organizada, os conservadores liberais, têm condições de fazer a metade dos 54 senadores, serão 27, mas com os 23 que restarão, que nós temos hoje 32. 9 precisarão renovar seus mandatos, restarão 23. 23 mais 27, 50 senadores. Com 50 senadores, entre eles o Sebastião Coelho, lá do Distrito Federal, nós podemos mudar o país, não, o desembargador? Júlio, eu quero dizer para o Candiota que eu acompanhei a sua fala com relação à origem, né, desde o presidente Collor, né, na elegibilidade, depois na presidente Dilma, que perdeu o mandato, mas permaneceu com os direitos políticos, né? Mas nós tínhamos um caso, uma outra situação mais antecedente, quando o ministro Joaquim Barbosa fez pelo CNJ a união entre pessoas do mesmo sexo e tudo sem lei. Então o Supremo foi avançando ao longo do tempo, tudo isso com a participação do Supremo. Agora, o mais escandaloso, que está assim à vista de todos nós, são os 2 famosos inquéritos, o 4781, que é das fake news, que ele é de março de 2019, onde nós não sabemos o que tem ali, é tudo secreto. E depois o filhote, que é o 4874, que é de julho de 2021, prorrogado sucessivamente, 90 dias. Do primeiro a gente tem nem notícia de prorrogação, ele é perpétuo, né? É como o flagrante do Daniel Silveira, né? Foi flagrante perpétuo, né? Então a ruptura, ela vem, do meu ponto de vista, mais acentuada dali, porque nós temos hoje uma justiça paralela e uma polícia paralela. Na verdade, nós temos uma justiça secreta. Existem atos judiciais que estão sendo praticados que nós não sabemos nem que houve a decisão. Agora mesmo, você se referir ao Marcel, eu vi o Marcel dizendo lá na Câmara dos Deputados que ele, por esses vazamentos agora, essa publicidade agora, ele tomou conhecimento de que um perfil dele tinha sido retirado. Alguma coisa mais ou menos assim. Veja, a pessoa nem sabe que teve uma ação, de certa forma, administrativa, sem ser uma ação judicial, contra a sua pessoa. Então, isso é um arbítrio absoluto. Nós estamos vivendo, olha, eu falo assim, nós estamos vivendo uma ditadura do Poder Judiciário. Vou repetir bem devagarzinho. Ditadura do Poder Judiciário.
Por que é uma ditadura? Porque o Supremo Tribunal Federal está assumindo um papel constitucional que não é seu. Ele está legislando, ele está desrespeitando a Constituição. Ontem mesmo, o ministro Alexandre de Moraes, repentinamente, apareceu ali no Congresso, lá com o Rodrigo Pacheco. Pelo amor de Deus, apareceu. Isso não é combinado, isso aqui não existe. Não existe. Tomar um cafezinho, passa aqui, tomar um cafezinho, como fosse dois. Isso não existe, não é? Então, agora, o Congresso é o grande responsável. Mas, veja só, Cadiota, na sabatina do ministro Alexandre de Moraes, o Silas Malafaia outro dia citou, e o Magno Malta também, me citaram tantas vezes que, foi 40 e poucas vezes que o ministro falou a palavra liberdade. E eu mesmo consultei algumas vezes o livro do Alexandre de Moraes, não é? Do professor Alexandre de Moraes. Então, na hora daquela sabatina, o senador ali não tinha argumentos para refutar, salvo a origem política dele, não é? Porque ele era a origem política lá do PFL, olha que antigo, do PSDB, especialmente do PSDB, então não era uma boa origem para ser um juiz, não é? Como não é uma boa origem o Flávio Dino. Mas, assim, como conhecimento e para uma sabatina, eu achei que estava tudo ok. Não tinha como nós acreditarmos que o ministro Alexandre de Moraes ia se transformar na pessoa que ele se transformou. Já como ministro, ele disse num julgamento, tem uns vídeos aí no YouTube, de vez em quando eu pego para me divertir, ele dizendo, olha, a autoridade pública tem que ser criticada. Quem não quiser ser criticado, que não venha para o serviço público. Não é? Então, eu estou me valendo do artigo 359, letra T do Código Penal, para fazer críticas aos servidores públicos, e eu fui um servidor público sujeito a ser criticado, e nunca refutei nada, não é? Eu vou criticar. Tudo que, olha, vou te falar uma coisa, Júlio, Mariana, Ricardo, Cláudio, vou falar uma coisa para vocês. Se eu estava pensando outro dia, eu vou criar um canal do YouTube, brincadeira, tá? Só para comentar os comentários dos ministros, não decisões. Só para comentar os comentários deles em redes sociais e entrevistas. Eu pagaria para assistir isso. Eu pagaria. Eu me inscreveria e pagaria uma mensalidade cara para poder assistir isso. Por favor, desembargador, me diga que o senhor não está brincando. Diga que isso é sério. Porque o humor é uma forma fantástica de colocar. Aí a gente vai e merece vale a debate. pena subscrever o canal. A coisa está muito Pois é, porque triste. eles dão material todos os dias. Todos os dias. Onde é que já se viu o ministro como o ministro... Eu tenho que falar os nomes, porque eles falam público, né? Quantas vezes o ministro Gilmar Mendes já falou que, olha, dando nome, Jair Bolsonaro e a tentativa de golpe. Como é que o ministro desse tem condições de, como juiz, julgar se esse caso a procuradoria cometeu a loucura? Já se manifestou antes do julgamento. É básico da magistratura que o juiz tem que ser imparcial. Aliás, né, o desembargador, calma nós, ele já tem a última página pronta, eles só estão tentando preencher as outras 470 para ter um processo que chegue no final e possa prender o Bolsonaro. Só que agora ficou mais difícil, né? Nós vamos trocar as 470 pelas 500 e poucas lá nos Estados Unidos. Foi divulgado hoje, né? Vamos reescrever o roteiro, não é isso? Então, é isso. Eles pegavam o fator Elon Musk, que não estava nas previsões deles. O ministro Zanin teve uma atitude muito digna. Ele está aqui, ministro Zanin, elogia Vossa Excelência. Se deu por suspeito de julgar o recurso do Jair Bolsonaro. Correto? Não é? Agora imagina Flávio Dino julgando o recurso de Bolsonaro. Foi perguntado a ele várias vezes. Ele julgou outro dia sobre as multas do Bolsonaro de 70 mil reais. Ele julgou. Já jogou? E obviamente que o Bolsonaro casualmente perdeu É uma coincidência. Foi coincidência. Gente, olha, Cláudio, nós somos, olhando aqui, eu tenho certeza que nós dois somos os mais experientes, né, vamos dizer assim, né? E na nossa caminhada, gente, eu estou no mundo jurídico, efetivamente, só fazendo isso, desde 1982. 42 anos, março de 82. 42 anos que eu não faço outra coisa. Isso, olha, os juízes, eles ficam assim, envergonhados. Eu tenho evitado no meu tribunal, porque vem muitos assuntos, eu não quero conversar e não tenho como conversar com amigos e acabar não falando alguma coisa, né? Mas os juízes, eles ficam abismados. Como é que pode? Olha, sei o que eles fazem. Se um juiz fizesse 10%, estariam afastados. É como os que não fizeram aí da região sul e foram afastados pelo CNJ, né? Desembargador, a gente está vendo que a caça às bruxas continua. Eu comecei a perceber a mudança e a deterioração da República quando o Judiciário resolveu participativamente disso. Primeiro jogaram a coisa julgada no lixo, certo? O direito à liberdade de expressão agora também está caindo. Eles até alteraram textos literais da Constituição em interpretação que falam sobre a aferição de produtividade de áreas rurais. Então, a gente tem uma série, não preciso nem falar de 8 de janeiro, diz respeito às prerrogativas profissionais. A gente tem uma série de inconstitucionalidades notórias e reconhecidas por todas as antigas formações do Supremo Tribunal Federal, que analisaram todos esses temas em vários outros julgamentos. Então, a gente tem uma linha nova, uma linha de relativização do texto literal da Constituição, o que é muito perigoso. Agora, eu fico muito triste quando eu vejo que a própria OAB, Conselho Federal da OAB, também faz parte desse processo de deturpação. A informação vazada foi que
próprio Conselho Federal do AB pediu para que advogados fossem investigados. O Dr. Paulo Farias publicou no Twitter dele, porque agora eu tendo acesso por essas 500 e poucas páginas aí dos Twitter files e quebrado o sigilo por parte da Câmara dos Representantes americana, ficou sabendo que o Conselho Federal da OAB pediu a Alexandre de Moraes que censurasse a Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil. E os retirantes tinham mais de 100 mil seguidores que os cancelassem de suas redes sociais. Isso aí... É o AB defendendo censura. defendendo censura? O senhor que é advogado... Isso passa de qualquer limite do plausível, do aceitável. Isso realmente confirma a tese do senhor desembargador de que é uma censura clara, explícita. Não existe outra palavra para classificar o que está acontecendo na República agora. Agora, quando eu vejo que o próprio Conselho Federal do AB, independente da preferência política de seu líder, quando ele começa a se render e gostar desse tipo de exercício de poder, eu vejo que a gente precisa fazer uso da liberdade de expressão como nunca, como o senhor faz. Eu gostaria de parabenizá-lo por isso. Mas eu queria a sua visão a respeito dessa deturpação do texto literal da Constituição que vem ocorrendo e que é uma novidade na jurisprudência da Suprema Corte, considerando que todas as outras formações entendiam que havia limites claros para aquilo que o próprio tribunal pode fazer e aquilo que ele não poderia fazer pelo simples fato de respeitar os outros poderes da República e respeitar o texto legal. Qual é a sua visão? O Supremo Tribunal Federal, ele invade as competências do Congresso há muito tempo. Eles tomaram gosto por isso. Até o próprio ministro Barroso, a quem eu quero elogiar publicamente, viu, ministro Barroso? Eu parabenizo Vossa Excelência pelo voto que deu terça-feira no Conselho Nacional de Justiça, restabelecendo a verdade, né? Então, mas o próprio ministro Barroso disse numa reunião de presidentes de tribunais aí em Porto Alegre que o ano passado, antes dele assumir a presidência do STF, que o STF conquistou poderes políticos. Isso não existe. O poder, ele emana do povo através dos seus representantes eleitos, né? Então, essa invasão de competência do Supremo Tribunal Federal, legislando através de resoluções, de decisões, olha, se não gostar do que o Congresso decidiu, nós vamos fazer aqui, vamos modificar. E o Congresso, nós já falamos da questão da entrada dos ministros. Agora tem a outra porta, que é a porta da saída, que teria o impeachment, porque ele é previsto, né? Mas nós temos lá no Senado o senhor Rodrigo Pacheco, né? Que, olha, eu já falei, eu tenho esse moço aí, ele vai passar para a história assim como a pessoa que mais, sei lá, como medroso. Eu não sei como vai ser ele classificado no futuro, mas ele não vai ter um bom nome escrito na história, não. Então o Congresso tem a sua parcela de responsabilidade. Vocês viram, o advogado que você citou aí, Ricardo, é o Paulo Farias, é o advogado do Daniel Silveira, né? Sim. Exato. Né? Eu até preciso fazer um contato com o colega Paulo Faria, porque eu quero fazer uma visita a Daniel Silveira, visita cristã, a esse moço que eu conheço muito bem. Se vocês tiverem o contato dele, por favor, me passe. Então, veja, o que a Câmara fez no caso do Daniel Silveira? Não cumpriu com seu papel. Né? Eu tinha esperança que agora, no caso do deputado Chiquinho Brazão, a Câmara começasse uma reação. O que fez? Cedeu novamente. O artigo 53, parágrafo 2º da Constituição, ele é claro, ao dizer que o deputado e senador, desde a expedição do diploma, não é nem com a posse, só pode ser preso em flagrante delito por crime inafiançável. Então veja, como que o fato que aconteceu há mais de 6 anos vem uma prisão preventiva sem qualquer contemporaneidade e não estamos... Mas agora o flagrante é perpétuo? Pois é, o do Daniel Silveira foi, né? Então veja, a Câmara dos Deputados teve a oportunidade de agora dizer, olha, basta, acabou. Aí cedeu novamente. Agora é flagrante perpétuo para algumas pessoas. Por exemplo, lá no site do PT, tem um post dizendo que o Alexandre de Moraes recebia dinheiro do PCC. Está lá até hoje, o post. Eu não vi nenhuma manifestação de 24 horas para 6 meses o flagrante, hein? O Maguila Lescano, uma fazer uma pergunta para o desembargador? Sim, desembargador, é uma honra estar aqui conversando com o senhor, acompanhe seu trabalho, muito obrigada por todas as defesas e... Quando tu falas do Daniel Silveira, realmente toca muito, né, o meu coração, porque o Daniel, ele é um amigo querido que eu tenho, ele esteve aqui em Porto Alegre, inclusive, no meu aniversário, em 2022, quando nós fizemos um lançamento de campanha juntos, e eu acho que é um caso que é emblemático no Brasil, que demonstra, né, a questão dos presos políticos. Nós tivemos mais de 1.500 presos que estão ainda na papuda, nós tivemos um preso que morreu, né, em decorrência de uma ordem ilegal, nós temos o ex-deputado preso mesmo quando estava no cargo com as prerrogativas, e um Congresso Nacional que se ajoelha o tempo inteiro. Eu concordo que nós melhoramos o espectro do Congresso Nacional em 2022, mas ainda temos muito a melhorar. E eu sinto vergonha, né, que hoje o Congresso Nacional americano está tendo que colocar para fora, né, as denúncias de censura que nós vivemos aqui no Brasil, quanto o nosso Congresso não conseguiu reagir. Não consegue reagir às investidas autoritárias. E o Daniel Silveira está lá para mostrar isso. E eu não vejo ninguém falar sobre isso. Eu não vejo os nossos deputados, os nossos senadores falarem sobre esses abusos. O senhor acha que vai haver, com essa questão do Elon Musk, mais com, né, com o surgimento, né, dessa censura que está sendo exposta para o mundo, nós podemos acreditar que há alguma retroagida, que nós vamos conseguir parar essa investida autoritária, porque, no meu ver, eles não irão parar.
Aqui, a notícia de agora da revista Oeste diz o seguinte, que a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos solicita comunicações entre o governo Biden e autoridades brasileiras sobre as ordens do STF. No mínimo, desembargador. Agora, tudo tá vendo que o rei está nu. Eles não vão poder fazer mais aqueles encontros, fóruns sobre democracia no Brasil, lá em Nova York, em Washington agora. Pelo menos isso. Mas a Câmara dos Representantes está pedindo que o governo Biden entre em contato com as autoridades brasileiras para saber o que está acontecendo sobre essas ordens do STF. Viu, Mariana, obrigado pela consideração aí. Olha, o caso do Daniel Silveira é de cortar o coração. Eu não falaria aquelas palavras que o deputado à época falou, Daniel Silveira. Ele disse que bateria com um gato morto no ministro até o gato miar. Isso é uma bravata, isso é próprio do parlamento, do jogo político. Isso aqui não tem poder de causar nenhum dano, zero dano. Não tinha nenhuma possibilidade, mas mesmo que fosse intencional, que ele acreditasse que o gato pudesse miar, era a imunidade material do parlamentar, no caput do artigo 53. O parlamentar é inviolável por suas palavras e votos. Não é? Então, o parlamento quer falar, conversar. Não é? Então, o deputado representando o povo não pode falar. Então, aquela condenação do Daniel Silveira foi um absurdo completo. Nós não podemos que temos o cidadão comum olhando, mas o que ele fez para pegar quase 9 anos de prisão? Não tem como. A graça que foi concedida pelo presidente da República, ministros que disseram em outros julgamentos, olha, gostemos ou não gostemos, esse daqui é uma atribuição exclusiva do presidente da República, lá do artigo 84. Não é? Então, é exclusivo do presidente da República. E eles mudam de opinião para, neste caso, não. Tantos outros, olha o caso da nomeação do diretor da Polícia Federal, o deputado Ramagem, o Supremo foi lá e disse não. Então, a interferência do Supremo Tribunal Federal, ela é muito grande. Agora, a notícia que vocês passaram agora, de que a OAB fez esse pedido ao Supremo Tribunal Federal, o Conselho Federal, eu estou assim, estarrecido com essa notícia. Ao Twitter. Não é o Twitter, né? Então eu assim estou abismado. Eu não me espanto mais nada quando eu vejo levar morto para sacar dinheiro, né? A gente não pode se espantar com mais nada, né? Mas eu quero dizer para o público que nos assiste que antes de ser juiz, eu fui conselheiro seccional da OAB. Eu fui conselheiro federal da OAB. Quando eu tomei posse em 1991 como juiz aqui no Distrito Federal, eu estava em pleno mandato como conselheiro federal da OAB. Eu era daquele conselho que o Marcelo Lavaneri desceu aqui à esplanada com todo mundo de mãos dadas para apresentar o impeachment do presidente Collor. Eu fazia parte daquele conselho, eleito naquela oportunidade. Né? Então, hoje eu vejo a OAB assim, muito, muito passiva, muito concordante com o arbítrio. No dia 26 de setembro de 2022, foi a primeira vez que eu falei em público. 26 de setembro de 2022, lá para o Augusto Nunes e a equipe que era naquela época na Jovem Pan. Porque o juiz, né? O senhor é do tempo que o juiz só se manifestava nos autos, né? Sim. Eu fui corregedor do TRE aqui em Brasília, e na minha posse eu disse, olha, juiz não é artista, não é influência para ficar em rede social. Juiz vai se manifestar no seu processo que vem aqui. E os colegas sabiam que eu estava falando sério, porque eu fui presidente da minha associação 2 vezes, eles me conheciam. Não é? Hoje, agora que entrou uma turma nova, mas nós ficamos aqui um bom tempo, que o juiz com menos tempo de casa tinha 6 anos. O mais novinho tinha 6 anos de casa, né? Então todos me conheciam. Então essa nova roupagem do Poder Judiciário, ela não está correta. Olha, Supremo Tribunal Federal, se os senhores querem paz para a nação e o juiz ele tem esse papel de apaziguar, basta fazer uma coisa. Pare de falar em entrevista em rede social. O senhor acha, para encerrar nossa entrevista, desembargador Sebastião Coelho... Desculpa, falei demais. Não é isso. Não, de jeito maneiro. Nós gostaríamos de ir adiante. O Cláudio Gabriel tem uma última pergunta e eu gostaria de também fazer a minha última pergunta. Se o senhor acha que o Alexandre de Moraes ele extrapolou, inclusive, para o gosto de vários ministros do próprio STF. O Barroso demonstrou um certo incômodo com as falas do... O senhor acha que daqui a pouco pode ser sacrificado o Alexandre de Moraes, jogado aos leões, para que o STF continue fazendo o que bem entender e não seja molestado? Não? Porque agora, por exemplo, o Elon Musk disse o seguinte, que Elon Musk prevê sanções do governo dos Estados Unidos contra o Brasil, nos moldes do que é feito contra que o governo norte-americano faz com a Venezuela, em função dos atos de censura do Alexandre de Moraes. O senhor acha que eles podem entregar o Alexandre de Moraes aos leões, não? Eu não sei qual o grau de compromissos dele, né? Agora é preocupante, depois da divulgação dessas matérias aí, ter um jantar privado do ministro Alexandre de Moraes, ministro Mendes, ministro Zanin e ministro Dino, né, com o presidente da República, e o ministro Lewandowski, que era o ministro do Supremo até outro dia, e o ministro da AGU. Então, veja, eu não tenho assim, eu não sou uma pessoa que tenho muitas relações aqui em Brasília, assim, com essa cúpula de poder, entendeu? Ô, Júlio, eu sempre fiquei ali no meu canto, como juiz, cumprindo o meu papel. A minha exposição é essa que vocês conhecem agora. Antes eu era conhecido apenas dos advogados, do meio jurídico aqui de Brasília, né? Então, não sei qual o grau de vamos dizer assim, para ser bem suave, qual o grau de compromisso que tem entre eles, não é? Mas uma coisa é certa, o povo brasileiro
tem que aproveitar essa janela de oportunidade. É verdade. Não pode agora ficar em WhatsApp, olha, o Elon Musk falou isso. Não, nós temos que as lideranças políticas tomarem a entender o momento que nós estamos vivendo, e essa informação que você acaba de dar é gravíssima, vai afetar o povo brasileiro, porque se tiver sanção ao Brasil, vai afetar o povo brasileiro. Então, quem está sendo responsável por isso tem que ter uma penalização. Tem que ter uma penalização. Eu espero que aconteça uma penalização. O pastor Silas Malafaia, que nos deu outro dia uma entrevista de 1 hora, ele que está, de certa forma, estimulando o ex-presidente Bolsonaro a fazer as manifestações. Foi feito lá dia 25 de fevereiro em São Paulo, agora dia 21 de abril no Rio de Janeiro. O senhor chegou a conversar com ele sobre a possibilidade de se fazer uma grande manifestação em Brasília? Não, eu não tenho conversado, sabe? O Júlio, eu tenho, nessa matéria aí, eu tenho agido o seguinte: o que eu faço moto próprio são minhas conversas aqui pela internet. Eu venho aqui, gravo um videozinho, você já conhece o cenário com a Constituição aqui atrás, não é? Eu gravo meu videozinho e publico. Fora disso, eu compareço onde eu sou convidado, nesse momento, não é? Eu ouvi uma sugestão hoje de uma advogada, me chamou, conversou comigo, apresentou uma sugestão muito boa para nós tomarmos a frente de uma situação aí. Eu estou estudando. Mas nós temos que fazer em Brasília, sim, também. Eu não sei se eu seria, vamos colocar assim, entre aspas, né? A liderança para isso, mas eu penso que nós temos que fazer aqui em Brasília, sim, e muito breve. E mais, vai ter essa grande agora no Rio de Janeiro, eu penso que o presidente Bolsonaro que é a liderança. É a liderança. Não vamos nos iludir, o Bolsonaro é a liderança do Brasil. No Brasil só tem 2 líderes. Cada lado acha para o bem ou para o mal, dependendo de cada lado. Mas os líderes que nós temos no Brasil, na atualidade, é que que já houve para a massa o atual presidente, né? Hoje parece que não é mais, e o presidente Bolsonaro, inequivocamente, é o líder desse país e das pessoas, mesmo daqueles que não votaram, que estão percebendo o que está acontecendo no país. Então, acho que nós devíamos ter manifestações em todas as capitais, e as grandes cidades e as pequenas cidades. Nós temos que voltar àquele tempo lá de 2021, que o povo ia para a rua para se manifestar e buscar o seu direito. Então, a luta hoje é por liberdade. Liberdade. Se nós não tivermos liberdade, o resto é aniquilado com muita facilidade. Aliás, eu vou dar um jeito de mandar para o senhor, vou pedir o seu endereço ali no seu WhatsApp, vou mandar para o senhor uma série de adesivos da Rádio Mais Brasil, diz assim, não negocie a sua liberdade. Perfeito. Não negocie a sua liberdade. Que é a nossa palavra rema. Perfeito. Né? O candidato quer fazer a última pergunta e nós vamos já para os comerciais. Eu não sei se o desembargador tem que sair, porque eu queria descontrair e contar uma historinha Então, de uma decisão espetacular da Suprema Corte. Suprema Corte americana, claro. Tá? Ele é americanófilo, porque ele tem negócio lá nos Estados Unidos. Eu passo 3 vezes nos Estados Unidos todos os anos. Mas eu fiquei procurando a decisão sobre o recurso, né? Porque cada estado tem uma Suprema Corte. Então a Suprema Corte do Colorado, que é um estado democrata, tinha um juiz democrata que cassou o direito do Donald Trump de constar na cédula, porque lá tem cédula, coisa de pedatrasado, lá tem cédula. Então, aí foi feito um recurso para a Suprema Corte do estado do Colorado, que manteve a decisão. Então continuou cassado o direito do Donald Trump de concorrer a candidato. Ele não estava. Bom, mas era um direito daqueles eleitores republicanos de indicar ou não a ser candidato a presidente. Muito bem. O recurso foi para a Suprema Corte americana. E a esquerda estava contando com. Até achava que ia ganhar, né? Esse recurso. Que, na verdade, o recurso foi do Partido Republicano, não é, para recolocar o Donald Trump na cédula das prévias. Muito bem. Aí, uma ministra lá da Suprema Corte, lá chama-se Justice, não são ministros, ela tinha lá o advogado dos militantes que entraram com a ação, estavam os militantes, estavam testemunhas, e ela foi e perguntou o seguinte, me diga uma coisa, lá no estado do Colorado, que é um estado democrata, lá os juízes são eleitos, então o juiz é democrata, os desembargadores que são democratas, da Suprema Corte do estado, tiraram o Donald Trump da cédula. Muito bem, então eu posso admitir que no estado republicano, o estado republicano lá, os juízes, desembargadores possam tirar da cédula o Biden, né? E como nós temos o país praticamente dividido, então eu posso imaginar que os estados que são governados por republicanos vão tirar o Biden da cédula. E os estados que são democratas vão tirar o Donald Trump da cédula. Então a pergunta que eu faço para os senhores, para as testemunhas, para o advogado, etc. Quem vai eleger o presidente dos Estados Unidos? Quer dizer, quem foi que fez essa pergunta? Que aí agora eu concluo. Foi a última ministra, ou Justice, indicada pelo Biden. Olha só. E foi 9-0. E ela diz o seguinte, quem tem que indicar o presidente é o povo, não são os juízes dos estados. É um país. Agora, o nosso ouvinte, ou que está nos assistindo, que decida qual é a Suprema Corte que está agindo corretamente. Desembargador. Muito bem, eu quero agradecer a oportunidade, né, Júlio, de participar com vocês, é sempre um prazer. Fiquei feliz hoje que me redimi da outra vez, que não aparecia a imagem de maneira alguma, né? E eu quero deixar uma palavra de esperança para o povo brasileiro, né? De que nós vamos vencer essa situação. Isso vai passar, as instituições permanecem. O Supremo Tribunal Federal é essencial para o nosso país, como as Forças Armadas são essenciais. É um juiz que abusa, o ministro, nossa nomenclatura, né, que abusa, que extrapola contra as liberdades, esse aí, no momento oportuno, ele vai passar. Se não passar pelos meios que
nós gostaríamos agora, dentro da Constituição, pelo menos ele vai passar pela idade. Vai chegar um momento que ele vai sair, não é? Mas eu quero deixar uma palavra de preservação das instituições, de preservação do Supremo Tribunal Federal. Eu quero voltar a ter a alegria de ter uma foto com o ministro do Supremo Tribunal Federal. Tem várias. Gostaria de voltar a ter essa alegria. Hoje eu não tenho. Não gostaria de ser fotografado junto da maioria deles. Né? Acho que eles comigo também não, para ser bem sincero. Né? Então, que nós aproveitemos essa oportunidade agora para fazer uma revisão no nosso país, que o Senado Federal tenha juízo, não é possível. Homens lá da minha idade, até mais idade do que a minha, vou completar 69 agora, né? Temos jovens brilhantes também, mas são pessoas maduras, ex-governadores, ex-prefeitos de capitais, né? Que têm o juízo de entender o que está acontecendo no nosso país e não pode passar a mão na cabeça de ministro que está abusando do poder e invadindo a competência do Poder Legislativo. No governo passado, eles invadiram também a competência do Poder Executivo. Agora não invade mais, o que passa a ideia de que são aliados e são aliados. Né? A maioria ali é aliada de ponta com o Poder Executivo. Isso aí é público, não estou fazendo nenhuma notícia bombástica. Né? Então, é uma alegria participar com vocês, Júlio. Parabéns pelo programa aí. Boa exposição.